Então, vou começar. Boa noite, boa tarde a todos. O meu nome é André Amorim. Para quem não me conhece, eu sou médico, sou diretor clínico aqui da Naturena, em Barcelos, onde dou consultas. E para além da minha formação médica, de base, formação convencional, eu decidi expandir a minha formação para outras áreas complementares, como a medicina natural, a heredologia, a homeopatia, microscopia de campo escuro, tudo aquilo que me fazia sentido para aprofundar e cada vez chegar mais à raiz do problema e ajudar melhor as pessoas, fui explorando. Para além disso, também sou um professor de yoga certificado, que é algo que eu tenho uma grande paixão. Então, o tema de hoje, nós na última vez falamos sobre porque é que ficamos doentes. Para quem não viu, era um bom vídeo para ver primeiro antes do de hoje. Ele está disponível no Facebook da Naturena, podem vê-lo, está bem? Mas hoje vamos falar sobre o que é medicina integrativa e holística, ok? É um tema que está um pouco relacionado já com o outro, ok? Embora tenha aqui mais alguns pormenores para podermos aprofundar. Mas se não viram o outro vídeo, quando terminarem este, vão vê-lo porque vale a pena. Então, eu vou começar com uma pequena história que estive a pensar ontem à noite, uma história que queria contar em relação a este tema e lembrei-me desta história que é muito engraçada. Que é a história de um médico, que é bastante conhecido, que tem um livro que se chama Anatomy of an Illness, ou seja, Anatomia da Doença. É o Dr. Norman Cousins. E ele tem uma história muito inspiradora. A história dele é mais ou menos a seguinte. Ele chegou a uma certa idade na vida, ainda jovem, e depois de ter estado um tempo no estrangeiro, chegou ao seu país de origem, aos Estados Unidos, e começou a desenvolver umas dores no corpo, umas dores, não se conseguia mexer, estava sempre desconfortável, que cada dia ficava pior, tinha uns novos também a aparecerem nas mãos. Foi ao hospital, foi ter com um médico, a perguntar o que é que se passava, eles não sabiam bem o que é que era. No final, tentaram explorar os diferentes cenários e perceberam que era uma doença do tecido conjuntivo. O diagnóstico que ele depois teve foi uma espondilite anquilosante, okay? Em que ele tinha marcadores inflamatórios, nomeadamente a velocidade de sedimentação acima dos 80, que é um valor imenso. Okay? Havia uma dúvida se era artrite reumatoide, se era outra coisa assim, mas o diagnóstico que ele recebeu foi a espondilite anquilosante. Para terem uma noção, ele estava com tanta dor e com tanta restrição de movimento que ele nem conseguia esticar o braço para ir apanhar um livro. Esse próprio movimento já lhe causava muita dor. Ele chegava a tomar 26 aspirinas por dia e barbituratos, isto só para controlar a dor, e mesmo assim não conseguia dormir. Ele estava mesmo num estado lastimável, ao ponto que ele queria acabar com a vida. E então, o que é que lhe foi proposto? Os médicos na altura disseram, olha, tens duas hipóteses, é escolher ficar sentado ou deitado, porque na espondilite anquilosante é uma doença autoimune do tecido conjuntivo em que os elos da coluna começam a solidificar e ficam como se fosse um tubo rígido, ou seja, a pessoa não tem flexibilidade da coluna e causa muita dor. E então, ele tinha estas duas opções, ou permanecer deitado ou sentado, até a vida terminar, porque não tem muita esperança média de vida com este tipo de doença. E ele decidiu sair um bocadinho fora da caixa. Ele já era uma pessoa interessada em temas de saúde, já mais alternativos, e ele decidiu mudar radicalmente a proposta terapêutica dele, que na altura então era tomar aspirina, tomar barbituratos e descansar, e decidiu parar toda a medicação, porque ele percebeu que a medicação que ele estava a tomar lhe estava a estragar o fígado e que isso também não ajudava na recuperação, e decidiu começar a ver filmes de comédia. Ok? Isto porque ele tinha lido um livro sobre a importância das emoções sobre o corpo humano. Então, inicialmente no hospital, na altura os filmes eram aqueles tipo preto e branco, não é? Colocaram lá uma tela e ele começou a ver filmes de comédia, a rir, ok? E ele conseguiu perceber que 10 minutos de riso profundo davam 2 horas de sono sem dor, que era uma coisa que ele não tinha. É impossível. Ele não conseguia dormir praticamente. E então ele começou a entrar num regime que punha aos filmes, ria-se, filmes de comédia que ele gostava, dormia 2 horitas. Depois voltava a acordar com dores, punha outra vez filme de comédia, meia da noite, ria-se e conseguiu outra vez adormecer. E assim aos poucos ele conseguiu dormir as noites. Isto foi-se mantendo. Ele associou mais alguns tratamentos, nomeadamente a vitamina C,
Ok? Depois, como já estava a criar muita confusão, ele estar lá no hospital, com os pacientes, os filmes e isso, ele, entretanto, foi para um hotel e continuou com essa terapia que ele próprio se propôs. Filmes de comédia e vitamina C. A verdade é que ele tinha uma chance de recuperação, na altura que se diziam que era 1 em 500, uma chance mínima, mesmo residual. Mas hoje em dia ele é um autor famoso, é um médico que pratica. Ele, quando acabou com este estado de doença, foi estudar medicina para perceber melhor aquilo que lhe aconteceu. E então, esta história, eu acho que é uma história muito motivadora, muito inspiradora e que mostra como as emoções, ou seja, num corpo integrado, nós não somos só a parte física, como as emoções podem, de facto, mudar o nosso estado de doença. Para quem quiser procurar o livro, chama-se Anatomy of an Illness, Dr. Norman Cousins. Podem até procurar online a história dele, podem ver vídeos no YouTube, é muito interessante. E eu queria partilhar convosco esta história porque eu acho muito inspiradora e mostra como, através daquilo que nós pensamos e que nós temos emocionalmente, já conseguimos influenciar o estado de doença. E isso já entra um pouco dentro daquilo que é a medicina integrativa. Então, o que é a medicina? Okay? A medicina, antes de mais, para mim, e acredito que muita gente concorda, é uma arte. Okay? Por muita gente que diga que a medicina é uma ciência, não é. Porque se eu fizer o mesmo a todas as pessoas, não vamos ter sempre o resultado igual. As pessoas são diferentes. Então existe uma arte por trás de saber perceber a pessoa que está à nossa frente e não ser apenas chapa 5. Tenho doença, tenho protocolo, aplico, próximo. Ok? A arte da medicina é mesmo entender a pessoa e perceber que a doença dela às vezes pode não ser da causa que nós achamos. Ou poderá haver algo mais por trás. E às vezes são pequenas coisas que escutamos, pequenas coisas que reparamos no paciente que nos permitem perceber o que está por trás. Então, daí a parte da arte. Mas então é a arte, ou a ciência, digamos assim, do quê? É a ciência de prevenção e do tratamento de doenças. Okay? O próprio nome vem do latim, ou medicina vem de medere, que significa saber o melhor caminho. Ou seja, o melhor caminho para tratar, o melhor caminho para curar. Porque o melhor caminho nem sempre é aquele que nós estamos habituados ou aquele que é mais óbvio. Às vezes pode ser um caminho emocional, que é bem mais difícil, mas temos todo este caminho que tem que ser feito. Pronto. Então, como é que começou a história da medicina? Só para vos enquadrar um bocadinho. Desde o primórdio dos seres humanos sempre houve muitas medicinas daquelas mais tribais, mais à base de plantas, com rituais, com cultos, com preces, com toda essa parte, é normal, que se desenvolveu em todos os sítios do mundo. Entretanto, houve sistemas que começaram a ser mais sistematizados, alguns tratados médicos foram criados, como na medicina ayurveda, ou na medicina tradicional chinesa, a medicina nativa americana, a tibetana. Okay? Estas foram evoluindo, cada uma com a sua filosofia um bocadinho diferente, mas com o mesmo fundo, sempre um fundo de ir à raiz do problema, okay? Aquilo que nós já falamos no último vídeo. E mais recentemente surgiu Hipócrates. Hipócrates, há 500 anos antes de Cristo, ou seja, mais ou menos há 2500 anos, surgiu com aquilo que se chamou a medicina moderna, com as suas metodologias, e foi a medicina que prevaleceu até muito recentemente, até ao último século, onde entramos naquilo que eu consideraria que é a medicina farmacológica. Porque isto aconteceu, para quem não sabe, isto está descrito, é uma coisa política e podem procurar online. A partir de uma certa altura na nossa história, nos anos 1800, 1900, havia muitos médicos espalhados e cada um tinha a sua prática individualizada e o Estado, o governo, decidiu normalizar e uniformizar toda a formação, para que não fosse cada um a fazer da sua maneira. Só que quem estava por trás disto tudo foi a farmacêutica. Okay? Então as farmacêuticas financiaram as primeiras universidades médicas. E então, daí que eu estava a dizer, isto é uma medicina um pouco farmacológica. Todo o objetivo é descobrir o problema, o diagnóstico e o fármaco correspondente. Ok? Pronto, e isto é um bocadinho a chamada alopatia, o método que se utiliza hoje, que se baseia em quê? Baseia-se muito em opor o esforço curativo do corpo, ou seja, vamos imaginar que eu estou com uma dor no joelho, nós vamos tirar essa dor não por ajudar o corpo a recuperar-se do problema inflamatório que está lá. Nós vamos parar a inflamação. Ou seja, o corpo cria a inflamação para se recuperar,
Pela alopatia, nós vamos dar um brufeno ou um corticoide para suprimir essa inflamação. Ok? Ou seja, estamos a opor àquilo que o corpo quer fazer. Outra grande coisa que a medicina alopática, aquela que eu estudei, também preconiza um pouco, é o corpo é visto muito em pequenas partes. Nós temos um médico de cada especialidade, okay? Temos o dermatologista, o urologista, o cardiologista, e isso faz com que é bom haver pessoas especialistas, mas o foco começa a ficar cada vez mais apertado, perde-se a grande visão. E então deixamos de ver a pessoa como um todo, deixamos de ver o organismo como um todo e começamos a ver como um ser, como é que este órgão está, como é que aquele órgão está. E esquecemos o resto, esquecemos a parte social, a parte emocional da pessoa. Ok? Outro problema ligado à alopatia, esta medicina mais moderna farmacológica, é os próprios remédios, que muitos deles intoxicam mais o corpo. Ok? Um bocadinho mais alto. Para ser mais alto eu tenho que mexer aqui na câmara um bocadinho. Deixa-me ver se eu consigo aqui. Para ser mais alto tenho que fazer assim. Vai ficar um bocadinho lá. Pronto, assim já deve estar mais alto o som. Então eu estava a dizer que na medicina, esta mais farmacológica, aquilo que acaba por acontecer é o corpo acaba por ficar cada vez mais intoxicado. Se vocês virem o último live que fizemos, percebem a importância disto. E por cada medicamento que nós vamos acrescentando, esse sintoma que nós vamos suprimindo, mais o corpo fica intoxicado. Um bocadinho aquilo que o Dr. Norman Cousins, a razão pela qual ele parou de tomar os anti-inflamatórios que tomava para a dor. Okay? Outro problema inerente a isto, a esta intoxicação e o facto de suprimirmos os sintomas, é que cada vez mais as doenças tornam-se mais crónicas. Okay? Porque aquilo que podia ser um simples problema de pele, ou uma simples tosse, uma simples diarreia, ou uma simples inflamação, se nós não deixamos o corpo tratar, se nós não o ajudamos e não respeitamos o processo natural do corpo de se recuperar, o que é que acontece? Suprimimos o sintoma, o problema não ficou resolvido, a zona fica fragilizada e a longo prazo vamos ter um local propenso a uma doença crónica. Ok? Na medicina integrativa é um bocadinho diferente. A medicina integrativa não é uma medicina por si. Okay? A medicina integrativa, o que é que ela diz? Ela diz que nós não devemos apenas ser só medicina farmacológica e alopática e também não devemos ser apenas só medicina natural, plantas e esquecer todo este conteúdo científico. Então a medicina integrativa é mesmo este efeito. Ela integra, ela conjuga os dois conhecimentos. Ou seja, tem uma base científica em que nós conhecemos os exames, conhecemos a maneira de diagnosticar, conhecemos os nomes, conhecemos os fármacos e podem ser usados quando é necessário, mas também vamos buscar este lado das outras medicinas, dos outros conhecimentos mais complementares, menos invasivos, onde se vê o corpo como um todo para ter uma melhor resposta. Ou seja, a medicina integrativa não é a mesma coisa que naturopatia, não é a mesma coisa que iridologia, não é a mesma coisa que homeopatia, não é. Ela é uma conjugação daquilo que pode dar o melhor em cada caso para cada pessoa. Vamos dar um exemplo. Supomos que me chega um paciente com um infarto, com um ataque cardíaco agudo, neste momento. Não é lógico eu estar a tentar abordar este problema de uma forma natural, porque é uma situação urgente. E sabendo que a melhor terapia nesta situação é levá-lo para uma urgência, para o hospital, e fazer um cateterismo, dar-lhe oxigênio, fazer todo o protocolo, porque é aquilo que se sabe que vai ter mais efeito. Mas, se a pessoa me chega com, vamos pegar naquele problema de há bocadinho, com uma artrite reumatoide ou com uma espondilite anquilosante, não vamos levá-la imediatamente para a urgência. A maior parte das pessoas já chega até com corticoides e com medicação imunossupressora. E então aqui o objetivo da medicina integrativa é a pessoa já está medicada, temos o conhecimento científico da doença, sabemos como funciona, mas também conhecemos outras alternativas menos invasivas, menos tóxicas para tratar esse problema da pessoa. Então, a medicina integrativa faz esta junção. Nem é um, nem é outro. É o melhor dos dois. Quando é uma coisa mais aguda, pode ser justificado às vezes usar químicos e devem ser usados quando é apropriado,
mas quando não é, temos outras ferramentas todas que podem ser usadas e devem ser preferenciais, ok? E é raro a situação em que eu preciso de ir à medicina química. São raras. Às vezes é necessário, mas são muito raras aquelas em que nós precisamos de recorrer lá. Porque mesmo neste âmbito natural, o avanço tem sido tanto, os estudos têm sido tantos, que cada vez mais as plantas e a maneira como nós extraímos as plantas é mais potente. Então nós conseguimos efeitos cada vez mais rápidos. Às vezes, uma pessoa com uma dor imensa, em vez de tomar um Brufen, poderá tomar uma destas novas curcumas, por exemplo, que já são mais absorvidas, mais concentradas e que em 2 dias já têm o mesmo efeito. Ok? Então, conseguimos o mesmo efeito com menos sintomatologia. E isto é que é o importante, é não fazer dano à pessoa. Uma das primeiras leis da medicina é primeiro não fazer dano, não causar dano ao outro. Ok? E quem pratica isto na sua essência e na sua verdade acaba por perceber que o uso indiscriminado de fármacos não é a abordagem correta à maior parte dos problemas. Às vezes é justificado, mas na maior parte das vezes não é. Então, como é que esta medicina integrativa vê o estado de doença? Já vos expliquei que não vê como sendo um órgão, não é? Não é uma cardiologia, não é uma urologia, não é uma coisa altamente específica. Ele vê sim como uma desordem do corpo. Aquilo que eu falei no último vídeo de que a doença é a mesma, só muda o acento. Ou seja, há um desequilíbrio no corpo e há algum órgão que vai manifestar esse desequilíbrio. Então, o conceito de terreno que nós falamos, as propensões que nós temos, a maneira como o corpo está, como nós vivemos, como nós pensamos, como nós comemos, vai-nos criar condições para desenvolver mais um tipo de doenças ou mais outra. E então, na medicina integrativa, em que já vai buscar o conhecimento dos dois lados, o objetivo não é perceber, olha, aqui nesta situação temos um problema renal, vamos só tratar o rim. Não. Realmente abordamos o rim, e o rim deve ter alguma prioridade, mas temos que perceber o porquê do rim ter ficado nesta situação. Será que há alguma causa emocional por trás? Será que há algum problema alimentar? Será que... mil e uma coisas. Por isso é que há vários tipos de diagnósticos complementares, ok? Além da parte médica, científica, que se pode usar, como as análises, o TAC, as imagens, as ressonâncias, tudo isso, ok? Ainda há outros diagnósticos que se podem fazer e devem ser feitos para compreender o estado geral do corpo. Seja medir os meridianos, seja ver como é que está o sangue no microscópio, seja ver outros sinais do corpo, como a língua, como as unhas, como a sola dos pés, ou a análise da face. Há uma série de componentes que podem ser feitos, ou até aquela análise que eu falei na última sessão, de analisar o terreno, com a saliva, com o sangue e com a urina, para assim percebermos o total da pessoa. Porque se esta pessoa com problema renal for tratada apenas na base farmacológica, aquilo que acontece a maior parte das vezes é dá-se o fármaco, o rim fica mais ou menos estabilizado, vai manter esta medicação para o resto da vida, provavelmente, ok? E é provável que depois outros efeitos secundários comecem a surgir. E mais tarde a pessoa tem que começar a tomar um medicamento para isto, outro para isto, outro para isto. Se nós de início tivéssemos tido uma abordagem mais integrativa, conseguíamos tentar ir à raiz do problema e em vez da pessoa ter um diagnóstico em que lhe dizem isto vai ser para a vida, a diabetes é para a vida, a hipertensão é para a vida, não são, todos esses são tratáveis, então vai-se à raiz, trata-se o problema e deixa de ser uma doença crónica. Isto é uma das maiores realidades da medicina integrativa. Ok? Então, como é que a doença surge? No meio disto tudo, que era o que eu estava a explicar. Na medicina integrativa, vê-se um bocadinho mais a doença como sendo uma congestão biológica. O que é isso? Quando alguma zona do corpo não está a funcionar a 100%, não está a circular o oxigênio como deve ser, não está a ir a nutrição como deve ser, a circulação não funciona bem, há alguma inflamação local, e quando o corpo não tem a capacidade de tolerar esse problema, esse conflito, e perde essa capacidade de estar ali a combater isso, surge uma doença. Ok? E a solução, mais uma vez aquilo que eu disse, não é apenas tratar a superfície, aquilo que nós vemos. É ir por trás e perceber porque é que isto surgiu e tratar estas raízes todas.
E aí conseguimos com que uma doença que num tratamento convencional fosse considerada uma doença crónica, seja uma diabetes, seja uma hipertensão, tornámos-la apenas num momento da vida em que a pessoa estava mais desestabilizada, entretanto aprendeu a cuidar de si e chegou a um ponto em que não tem mais diabetes, não tem mais hipertensão, não tem mais excesso de peso, por exemplo. Ok? Então, uma das coisas mais importantes na medicina integrativa é este conceito, que é, antes de chegarmos a um ponto em que temos que tratar, que é um ponto em que, infelizmente, a maior parte das pessoas recorre aos serviços de saúde ou aos médicos, devemos ir pela prevenção. A prevenção é sempre a chave. Porque se nós, antes de surgir esta diabetes, se nós começamos a perceber os outros sintomas que podem haver, apanhamos a pessoa e temos até uma consulta mais aprofundada sobre a alimentação e percebemos ali os erros, vemos como é que está o pâncreas antes e começamos a perceber que aquilo vai caminhar num estado em que provavelmente a pessoa vai ter uma diabetes, nós podemos já muito antes começar a prevenir e não sequer ter que chegar a esse ponto. Ok? Porque quanto mais evolui, obviamente mais efeitos secundários já vai haver e mais a doença já roubou a vitalidade da pessoa. Então, prevenir antes que tratar. Ok? O segundo ponto que eu acho que é fundamental e que está esquecido e que é uma coisa que eu ainda noto imenso hoje em dia e que me custa muito é aquela filosofia de que o médico é que sabe tudo e o que o médico diz é para ser cumprido e não é para ser questionado e que se a pessoa tem perguntas não é para fazê-las, se a pessoa vai para a internet procurar mais informação sobre a sua doença não devia ter feito, se a pessoa lê a bula não devia ter lido, que isto é uma realidade. Okay? Há muita gente que chega nesse estado. A medicina integrativa deve, acima de tudo, focar na educação da pessoa. Okay? Porque quando nós educamos uma pessoa a comer, por exemplo, é muito diferente do que dar-lhe um plano alimentar e dizer agora coma só isto. Senão, é a mesma coisa que aquela história de eu dou-te a cana e ensino-te a pescar, em vez de dar o peixe. É exatamente igual. Se nós ensinamos a pessoa, se nós empoderamos a pessoa para ela ser capaz, por si, de pensar e de perceber aquilo que lhe faz bem e que lhe faz mal, não apenas seguir cegamente aquilo que lhe é dito, então a pessoa saberá tratar de si. E surgindo algum problema ou surgindo alguma situação nova, com o conhecimento que a pessoa adquiriu, ela consegue naturalmente tratar do problema. Ok? Vamos dar assim aqui um pequeno exemplo. Podemos dar um exemplo alimentar, que isto é uma coisa que me acontece bastante. Por exemplo, pessoas com situações oncológicas que comem, que têm que fazer uma alteração alimentar, não é? E que muitas vezes querem continuar a comer alguns produtos à base de farinhas ou bolachas, que não é nada recomendado. Okay? E muitas vezes mandam rótulos e perguntam-me, doutor, este aqui eu posso comer? Este produto é bom? E eu respondo, digo, olha, este aqui não é bom por causa disto, disto, disto e disto. Se eu dissesse só, esse não coma, o que é que ia acontecer? A pessoa não sabia o porquê que aquela bolacha não era boa para comer e ia-me acabar por mandar outra e ia-me perguntar, e esta já posso? E eu outra vez dizia que não. Porquê? Porque a pessoa não percebia a razão. Agora, se eu, nesses primeiros ingredientes que a pessoa mandava, eu dizia, olha, não é o ideal comer essas porque tem isto, e tem isto, e tem isto, porque deve preferir este tipo de coisas, a pessoa é educada, é empoderada. E da próxima vez que a pessoa for à procura de um produto novo, ela já sabe o que escolher. Não fica dependente. A pessoa fica empoderada, independente e cada vez mais capaz de tratar de si, que é o que importa. Ok? Então isto é uma grande diferença. Porque aquele estigma de que o médico é que sabe tudo, aquilo que o médico diz é para ser cumprido e é para ser cumprido cegamente, é uma das coisas que eu acho que mais tira a responsabilidade da pessoa e a pessoa deixa-se sentir empoderada. Põe a doença e a responsabilidade de ficar boa fora. Ou seja, o médico é que é responsável por me tratar. Eu não tenho que fazer nada. Mas isso não é o correto. Ok? Isto já dizia o Thomas Edison, se não me engano, ele dizia que a medicina no futuro não vai passar por fármacos e vai passar pela educação das pessoas. Okay? Então, se as pessoas sabem cada vez melhor, percebem cada vez mais,
estamos a criar uma população mais saudável, mais inteligente, mais conhecedora. E no dia em que vem alguém dizer-lhe uma coisa que não faz sentido, por exemplo, isto é uma situação comum, alguém que vem dizer, precisas de comer carne para ter proteína. Ok? A pessoa já saberá dizer, olha, não, por acaso não é verdade, porque explicaram-me isto e isto e isto e faz todo o sentido. Ok? Estou-vos a dar um pequeno exemplo. Então, quanto mais empoderada, mais conhecedora é a pessoa, mais ela pode tratar de si e dos outros ao redor. Se apenas a medicina se limita a dizer, olha, tome isto e depois volte cá. Tenho esta doença, o que é que tenho que fazer é só tomar isto. E a pessoa não aprende como tratar de si, a pessoa não se torna responsável e não integra que ela também causou aquela doença, ok? Porque a vida que ela levou até aquele momento fez com que aquela doença se desenvolvesse, ok? Na maior parte dos casos. Então, essa pessoa nunca vai conseguir caminhar o caminho para se tratar, ok? Pronto. Então, este ponto da diferença entre a educação e o seguir apenas aquilo que está estipulado é absolutamente diferente e é uma das grandes diferenças entre a medicina integrativa que ensina, empodera, e a medicina farmacológica e alopática, que apenas diz que é para ser feito isto e acabou. Ok? Então, neste último ponto, a grande diferença é a responsabilidade da saúde e da doença na medicina integrativa está do lado da pessoa. A pessoa é responsável tanto por criar a doença, mas como por tratá-la. O médico apenas serve para orientar a pessoa, para lhe dar dicas, para dizer, isto não está bem, vá por ali. Mas é a pessoa que o faz. Enquanto que no outro lado a responsabilidade está apenas no médico. E isso faz com que a pessoa passe a ser uma vítima. A pessoa não se sente empoderada. As coisas acontecem. Apanhei isto agora, apanhei isto, tomo isto e pronto. Enquanto que deste lado, quando nós vivemos neste lado, percebemos tipo, olha, isto está-me a surgir porque eu andei a fazer aquilo. Então se eu parar de fazer, eu fico bem outra vez. Então, esta base de pensamento é uma das maiores diferenças entre estes dois lados. Ou seja, nós temos diferenças no tratamento, que já abordamos, temos diferenças no diagnóstico, embora sejam absolutamente complementares, e temos, então, uma grande diferença no modo de abordar a doença. Ok? Então, na medicina integrativa, que vai buscar muito aos métodos naturais, vai buscar a medicina chinesa, vai buscar a Ayurveda, vai buscar as medicinas tradicionais, a naturopatia, a fitoterapia até portuguesa, ok? Que é uma coisa que está perdida. Hoje em dia a maior parte das plantas que nós tomamos cá em Portugal vêm de fora. E as melhores para nós vão sempre ser as que nascem cá em Portugal, porque são aquelas que estão adaptadas ao nosso clima. Mas então, como é que esta naturopatia, como é que ela trabalha? Em vez de ela ir contra e suprimir os sintomas, aquilo que eu falei antes, por exemplo, o exemplo do brufeno ou do corticoide para uma inflamação, quando usamos um remédio natural, com um efeito anti-inflamatório, ele não suprime. Ele tem um efeito que a gente chama modulador. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que ele não deixa a inflamação disparar a um nível exagerado, mas também não corta. Ou seja, ele ajuda a manter a inflamação no nível controlado, de maneira que o corpo resolva o problema e depois desapareça. Então, neste método natural, as plantas e os fármacos, vamos dizer assim, os suplementos que são usados, os tratamentos que são usados, eles imitam os processos naturais do corpo que ele tem para se tratar. Ou seja, não vamos buscar um químico que o corpo não reconhece. Vamos buscar um mecanismo, ou uma planta, ou um nutriente, ou uma vitamina que o corpo reconhece perfeitamente e sabe o que fazer com aquilo. Por exemplo, um dos tratamentos que eu acho mais fantásticos, e que já o Hipócrates era um dos grandes defensores dele, é a febre, okay? A chamada hipertermia. A hipertermia, ou a febre, é um dos mecanismos naturais que o nosso corpo usa quando precisa, okay? Seja para combater uma febre, seja para combater um vírus, e que pela medicina mais tradicional a filosofia é, está com febre é para tirar. Ok? Na medicina integrativa não vemos dessa maneira. Nós vemos a febre como uma resposta que o corpo está a pôr em ação, uma resposta que o corpo tem muito trabalho para iniciar. A febre custa muitos nutrientes, o corpo não faz uma febre à toa. Se ele faz a febre é porque ele realmente precisa. E ele vai mantê-la até não precisar mais.
tudo que nós temos que fazer é ajudá-lo. Ou seja, nós ajudamos o corpo a hidratá-lo mais, se calhar, ao mesmo tempo que a febre, não temos apetite e temos a língua branca e perdemos o olfato porque ele não quer que nós comamos ao mesmo tempo, que é para estar concentrado no sistema imunitário. Ok? Então nós suportamos isto. E às vezes até podemos intensificar. Vamos dizer que temos uma pessoa com um problema crónico, podemos até criar-lhe uma febre artificialmente. Ok? Podemos colocar a pessoa numa máquina, ela fica a fazer uma febre durante um X período de tempo, precisamente para o corpo subir o sistema imunitário e começar no combate àquilo que poderá estar desregulado. Ok? Então esta visão, esta medicina com esta visão mais integrativa, ela tenta corrigir os déficits, apostar na prevenção e usar métodos naturais. Quando é necessário uma coisa química e forte, vai-se lá. Não podemos ser rígidos. O melhor tratamento, isto é uma das frases que eu digo mais às pessoas, o melhor tratamento é aquele que funciona e que faz o menos dano possível. Ok? Este aqui, o convencional, o científico, a gente sabe que até funciona rápido. Mas cria dependência. Muitas vezes são medicações para a vida e têm muitos efeitos secundários, em que a pessoa cada vez fica mais doente e mais intoxicada. Neste lado, cada vez temos respostas mais rápidas, vamos à raiz do problema, a maior parte das doenças deixa de ser para a vida e corrigimos o problema de base. Ensinamos a pessoa o que não pode voltar a fazer para não ter outra vez aquela doença. Ok? E isso é aquelas coisas mais importantes. Porque se a pessoa percebe que a doença não foi uma coisa que lhe aconteceu, mas foi uma coisa que ela foi criando com os seus hábitos de vida, ela sabe o que tem que parar de fazer para não voltar a ter aquele problema no futuro. Porque quem não muda aquilo que fez vai ter exatamente o mesmo resultado. Já dizia o Einstein que fazer a mesma coisa repetidamente e esperar um resultado diferente é insanidade, porque isso não acontece. Só quando experimentamos um método diferente é que podemos ter resultados diferentes. Ok? Se quando vem uma doença crónica ou uma coisa pior, temos que mudar aquilo que nós andamos a fazer de errado. Temos que mudar as relações, temos que mudar a alimentação, temos que mudar a respiração, temos que mudar a parte do exercício, temos que ver o que é que não está correto, adaptar a cada caso e aplicar isso. Ou seja, a responsabilidade está do lado da pessoa onde sempre deveria estar. Ok? Então, outro ponto importante na medicina integrativa é aquilo que eu já falei um bocadinho, que não há duas pessoas iguais. Enquanto que na medicina alopática, com base farmacológica, chegando ao diagnóstico, o tratamento é quase sempre o mesmo. Ok? O diagnóstico é este remédio. O diagnóstico é este remédio. Na medicina alopática integrativa, não. Podemos ter duas pessoas com a mesma doença e os tratamentos serem completamente diferentes. Numa delas, vamos supor, uma psoríase. Numa delas, o tratamento poderá ser muito mais à base de desintoxicação do fígado, dependendo de como é que está a pessoa, enquanto que noutra poderá ser o sistema linfático e exercício e alimentação. Ok? Isto depois tudo tem que ser adaptado. Vamos supor que uma destas pessoas é uma pessoa que tem um trabalho muito mais rígido, muito mais árduo, uma pessoa que trabalha nas obras. E a outra pessoa que tem a mesma doença é uma pessoa que tem um trabalho de escritório. A alimentação das duas não pode ser a mesma. Ok? Porque a alimentação também tem um efeito muito profundo na nossa mente e no nosso bem-estar e na maneira como nós nos sentimos. E a alimentação para uma pessoa que faz muito trabalho físico é diferente de uma alimentação para uma pessoa que tem um trabalho mais intelectual. Então, tudo isto tem que ser adaptado. A mesma doença pode ter tratamentos completamente diferentes. Ok? Pode haver coisas em comum, mas poderão ser diferentes dependendo da situação e do terreno da pessoa. Ok? Então, o que é que eu vos queria explicar aqui um bocadinho, entrar um bocadinho neste tema, que vai ser algo que eu gostava de aprofundar mais à frente quando falarmos de alimentação. Era este aspecto que eu estava a falar, destas diferenças de alimentação. Ok? Porquê é que isto existe? Isto existe, e já se conhece isto, tanto pela medicina Ayurveda, como pela medicina tradicional chinesa, como também, por exemplo, a macrobiótica também entra muito nestes parâmetros. Os alimentos, ok? Vamos falar aqui um bocadinho da parte alimentar. Os alimentos não têm só um efeito físico, porque nós não somos só um corpo físico, ok? Eles também têm um efeito a nível mental e digamos que até poderá ter um efeito a nível espiritual. O que é que isto importa? Quando nós adaptamos a alimentação, quando fazemos um tratamento personalizado, tudo isto vai importar. Vou-vos dar um exemplo. Nós vamos supor que de manhã acordamos, vamos tomar o pequeno almoço.
e temos 2 maçãs à nossa frente. Uma das maçãs foi colhida já há um mês atrás, se calhar ficou armazenada num armazém de frio, isto foi para o supermercado, a gente comprou, está ali a maçã vermelhinha na mesma, pronto, pode ter alguns químicos, como é a maior parte delas, tem aquela cera por fora, mas está ali uma maçã. Quantidade calórica, vamos supor que está igual à outra, tem os mesmos nutrientes, as mesmas calorias, os mesmos antioxidantes, vamos supor, é quase impossível, mas vamos supor, tem a mesma quantidade. Esta maçã é uma maçã que eu fui agora à horta e fui colher, ok? Maçã do mesmo peso, vamos supor que as duas têm as mesmas calorias, vamos supor que as duas têm os mesmos antioxidantes. Eu como esta e ela tira-me a fome se calhar durante meia hora. Eu como esta e ela vai-me tirar a fome durante 2 ou 3. Como é que isso é possível? Porque há uma coisa que não é mesurável muitas vezes, que é o considerado a energia vital, que é aquilo que tanto a medicina chinesa fala, que é o Qi, ou que se fala na Ayurveda, que é o Prana, ok? Esta energia vital é uma coisa que não é tão fácil de ser mesurada, mas que existe e que nós todos conseguimos sentir. Já toda a gente deve ter tido uma experiência de estar ao pé de alguém em que no final de uma conversa parece que estão cheios de energia e motivados, e também já devem ter tido experiência de estar ao pé de alguém em que estão com uma conversa com aquela pessoa e ao final de meia hora estão de rastros, como se tivessem sido sugados. Não aconteceu nada, ninguém deu nada a ninguém, apenas houve ali algo que fez isso acontecer. Ou então, também uma coisa que acontece é entrarmos numa sala e sentirmos, aqui o ambiente está pesado, aqui sinto-me bem. Não é nada mesurável, não é algo que nós sentimos, mas que não sabemos o porquê. Ok? Então, esta energia vital, nestas 2 maçãs é completamente diferente. Porque enquanto que esta maçã já foi colhida há uns meses atrás e a energia vital praticamente vai ser 0, esta aqui foi acabada de colher, veio da natureza. Há instrumentos, inclusive científicos, para testar isto. Okay? Uma delas é chamada as fotosquirlia, que é um tipo de fotografia que se tira e que dá para ver o campo eletromagnético das coisas. Podemos tirar ao corpo, podemos tirar aos alimentos, podemos tirar aos dedos, ok? E então, este conceito de energia vital é muito importante, ok? E em que é que isto nos influencia? Começa-nos a influenciar quando nós começamos a perceber que cada alimento tem um efeito diferente no corpo, ok? Por exemplo, não é a mesma coisa nós comermos um prato salgado, ok? Vamos supor um arroz integral, que leva sal. É completamente diferente nós comermos esse arroz integral, também cozinhado mais tempo, com um bocadinho de geleia de arroz, que é doce, ok? Vamos supor que tem calorias semelhantes, não teriam, mas o efeito dos dois vai ser completamente diferente no corpo. Isto é algo que a medicina chinesa, por exemplo, já aborda muito. Tanto pelos sabores e pelas características que isto tem, ok? O efeito salgado vai ter um efeito muito mais de criar tensão, de pôr a pessoa mais focada, enquanto, por exemplo, o doce já põe a pessoa muito mais relaxada. Por isso é que muita gente, às vezes, a chegar ao final da tarde a casa, só lhe apetece comer um docinho, ou ao final da tarde, depois do jantar, quer comer um doce para relaxar. Porquê? Porque o doce tem esta propriedade que relaxa, enquanto, por exemplo, o salgado já tem uma propriedade já mais de focar. E, da mesma maneira que os alimentos têm estas propriedades, e aliás, pela medicina chinesa, por exemplo, vocês têm os 5 sabores, e cada sabor deve ser adaptado ao tipo de doença que a pessoa tem. Vou dar um exemplo muito simples, muito concreto. Nós sabemos que pela medicina chinesa, por exemplo, problemas de estômago, okay, que estão ligados ao vaso pâncreas, são problemas de saúde que uma das partes alimentares que devemos ter mais atenção é o tipo de doces que a pessoa come. São pessoas que precisam de, muitas vezes, mais doces, mas têm que ser doces de extrema qualidade. Ou seja, não é doces refinados, é doces da beterraba, doces da cenoura, doces da abóbora. Então, às vezes, há pequenos remédios caseiros que nós podemos fazer para o problema de saúde da pessoa, mas que tem que ser adaptado. Ou seja, nós sabemos o que é uma alimentação saudável, no geral, mas depois podemos especificar absolutamente de acordo com o problema de cada pessoa. E isto é absolutamente diferente da medicina farmacológica, em que é igual para todas as pessoas. Ok? Por exemplo, na Ayurveda, vocês têm uma divisão que eles fazem para as pessoas nos 3 doshas, o Pitta, o Kapha e o Vata, e de acordo com isso, há certos tipos de alimentos que são melhores para uns, certos tipos de alimentos são melhores para outros, ok? E depois isto estão muito ligados e este conhecimento pode ser todo incorporado. Por isso é que isto deve ser
tudo individualizado à pessoa. E quanto mais individualizado, mais específico, melhores são os resultados. Porque o tratamento é para aquela pessoa, não é para aquela doença. Ok? Às vezes, um dos tratamentos melhores que pode haver é uma pessoa, por exemplo, ir dançar. Certas pessoas, especialmente as mulheres, já houve muitas em que eu lhes disse: o seu tratamento agora, durante este mês, é arranjar um estúdio de dança e inscrever-se, tem que ir 2 vezes por semana a dançar. E a diferença foi absolutamente escandalosa. Pessoas que às vezes tomavam antidepressivos, só pelo facto de irem começar a dançar, aquela alegria de dançarem e do movimento e tudo o que aquilo implicava, a pessoa começou a reduzir na medicação, sem o dizer até. Espontaneamente ela sentiu que já não precisava. Ou seja, nós não somos só aquele diagnóstico, aquela doença. Cada pessoa é individual. Por exemplo, para mim a dança não era uma coisa que dava, eu tenho 2 pés esquerdos. Mas, quando as coisas são específicas, quando se percebe a pessoa que está à frente, todo o contexto dela, e se arranja soluções individualizadas, então aí o resultado é o melhor possível. Ok? Vou-vos dar aqui outro exemplo de coisas muito curiosas que nós não pensamos, e para termos uma noção como existe esta energia que circula no corpo, este prana, ou este chi, ou esta energia vital. Vou-vos falar aqui de 2 pormenores que eu acho muito curiosos, que é, se nós pensarmos nas pessoas que usam fato e gravata, a gravata vai sempre neste local, não é? Nós pomos sempre a gravata à volta do pescoço. E nós sabemos, mais pela medicina ayurvédica, que também se baseia um bocadinho nos centros energéticos no corpo, nós sabemos que a energia intelectual, mas qualquer pessoa consegue perceber, se situa muito mais daqui para cima. Nós daqui somos mais intelectuais, nós daqui para baixo somos mais emocionais, mais impulsivos. E enquanto que aqui, por exemplo, nós somos mais compassivos. Ok? Ou seja, mais abaixo no corpo, umbigo para baixo, somos mais instintivos. Mais aqui no centro, somos mais compassivos, mais emocionais. Aqui somos mais racionais. Então, o que é que acontecerá quando nós colocamos uma gravata daqui para cima? O que é que isto está a simbolizar? Até a nível do fluxo do corpo e como nós nos apresentamos. Nós estamos a dizer, daqui para baixo estou fechado. Eu sou apenas intelectual. Por isso é que vocês veem, e existe muito esta imagem das pessoas de fato, como sendo pessoas duras, rígidas, frias. Porquê? Porque é mesmo isso que está a ser simbolizado por aquele nó que nós colocamos aqui. Só estou a usar esta energia, estou apenas mental, não há emoção, não há racionalidade. Ou, por exemplo, podemos pensar, num padre. Os padres costumam usar uma corda com um nó. Vamos supor, por exemplo, os franciscanos. Eles usam uma corda com um nó que eles amarram mais ou menos acima do umbigo. Para quê? Para cortar, vamos dizer assim, a parte da energia mais inferior. Visto que eles são padres e não querem estimular tanto essa parte sexual, por alguma razão, estas tendências, estas modas, estes rituais que nós fazemos de vestuário, de pôr as gravatas ou pôr nós, têm um efeito que nós não conhecíamos, que agora começamos a ter mais noção, mas que nos influenciam também a nível mental. Ok? Só vos dei aqui este pequeno exemplo. Onde é que isto também é importante? Por exemplo, na linha de yoga que eu sigo, as pessoas acabam por receber posturas específicas, chamadas asanas, para cada pessoa em particular. Especialmente se tem uma certa tipo de doença, há posturas e exercícios em particular que elas devem praticar. Porquê? Porque as asanas, estas posturas, embora a maior parte das pessoas pratique o yoga de uma maneira mais física, para fazer exercício físico, a linha que eu sigo não é tanto essa, é mais uma linha de expansão de consciência, de elevação, de propósito de vida, em que fazer as posturas é apenas 1/8 de tudo o que é o yoga, okay? Porque ele tem muito mais além das posturas, e serve o propósito essencialmente de regular o nosso sistema hormonal. As posturas, quando são específicas a cada pessoa, vou-vos dar, por exemplo, 2 posturas, para quem conhece yoga saberá reconhecer. A postura do peixe e da vela são posturas em que uma cria expansão desta zona e o outro cria contração desta zona. São posturas muito boas, por exemplo, para pessoas com problemas de tiroide. Ok? Porquê? Porque isto vai causando uma compressão e uma descompressão desta glândula. E esta compressão e descompressão vai ajudar na regulação. Ok? Então, até às vezes o próprio exercício deve ser individualizado a cada pessoa. Ok?
Pronto. Deixem-me também só dar aqui um exemplo para pessoas que às vezes são um bocadinho novas e estão a ouvir a falar um bocadinho disto, o que é energia vital, que parece assim uma coisa muito New Age, mas que não é. Conseguem perceber que isto está por tudo, embora nós não estamos muito habituados pela medicina farmacológica a pegar nisto, mas aqueles exemplos que eu dei, tenho a certeza que as pessoas se relacionam com eles. E podemos até pensar que há uma inteligência tão grande na natureza, em que eu juntei aqui 4 exemplos para vos falar, que é, há certos alimentos que são imensamente parecidos aos órgãos que fazem bem. Por exemplo, o tomate que tem o licopeno, toda a gente sabe que ele é muito bom para a função cardíaca. Ok? E se vocês virem a forma do tomate, ele parece literalmente um coração, que tem as suas câmaras, é vermelho. Ok? Outro alimento que é muito parecido é, por exemplo, a noz. Nós sabemos que tem gorduras fundamentais para o corpo, mas especialmente para a parte cerebral. E ela realmente parece um cérebrozinho. Ou, por exemplo, a couve-flor, que também tem algum efeito sobre a tiroide. Ou a batata doce, que tem algum efeito sobre o pâncreas e que também é muito parecido com o pâncreas. Ok? Então, esta energia, que tem muitos nomes por muitos locais, não é? É o Chi, é o Prana, a energia vital, pronto, tem muitos nomes. Ela está presente na natureza. E se nós a sabemos utilizar, por exemplo, uma das coisas mais importantes, isto é uma das práticas que eu tento sempre pôr na minha vida, é a pessoa que cozinha a comida é como se fosse o médico da casa. Se aquela pessoa está irritada a comer, está irritada a cozinhar, desculpem, imaginem que é uma mãe em casa que costuma cozinhar. Se naquele dia a mãe está muito irritada com alguma coisa que aconteceu, eu vos garanto que aquela comida não vai cair bem. Enquanto, por contrário, aquela coisa que nós anedoticamente dizíamos, o ingrediente secreto é amor. As coisas são cozinhadas com atenção, as ervas que nós vamos escolher, colhemos com cuidado, as próprias ervas ou as plantas foram cultivadas com atenção. Tudo isso faz com que a energia vital do alimento e a maneira como ela é cozinhada e como nos chega vai ser muito superior. O efeito para o corpo, aquilo não é só calorias. Aquilo nutre a pessoa, por isso é que às vezes até tira a fome durante mais tempo. Ok? Outra coisa que também acontece muito, e nós vamos falar mais à frente disso, é, por exemplo, a água. É muito diferente ter uma água de garrafão, da água da torneira, de uma água da fonte. Não tem nada a ver. Caloricamente, minerais, pode ser tudo a mesma coisa, mas o efeito sobre o nosso corpo é absolutamente diferente. Ok? Eu sei que para muita gente isto é tipo, isto é coisa das energias, é coisas New Age, é esoterismo, mas não é. Isto é uma coisa que nós vemos os exemplos e toda a gente se relaciona com aqueles exemplos que eu falei mais atrás. Estarmos com pessoas que nos sugam ou estarmos com pessoas que nos inspiram. Como é que se explica isso? Ok? Então, já vamos terminar. Eu vou só contar aqui uma pequena história que eu acho muito bonita sobre saúde e que se relaciona com medicina integrativa, que eu não sei se é verdade, gostava que fosse, e até gostava que fosse o nosso futuro e a nossa realidade, que é uma pequena história que diz o seguinte, que em alguns locais na China, os pacientes vão ao médico, mas só pagam quando estão saudáveis. Ou seja, eu se estiver saudável, vou ao médico e vou-lhe continuar a pagar. Porquê? Porque ele está-me a manter saudável. Então eu pago ao médico para ele manter saudável. No momento em que eu fico doente, eu paro de pagar ao médico e ele tem que me tratar. E aí já não há custo. Então este conceito, se isto fosse implementado, era uma revolução de tal ordem em que o foco para toda a gente que praticasse alguma forma de saúde ia ser, enquanto esta pessoa não estiver bem, eu não vou estar a receber aquilo que é justo, digamos assim, pelo meu trabalho. Então, o empenho em melhorar a pessoa ia ser completamente diferente. Eu ouvi dizer que há alguns sítios na China que funciona assim, acho que é das coisas mais bonitas que existe. É um bocadinho utópico, se calhar na nossa sociedade capitalista, mas eu acho bonito termos esta ideia presente, porque quem sabe no futuro será essa a realidade. Nós temos o chamado, vamos supor, temos o médico de família, vamos supor que não é comparticipado, e se estamos saudáveis, estamos a pagar. No momento em que ficamos doentes, não pagamos porque ele está a fazer um mau trabalho. Está a fazer um mau trabalho, não recebe, e tem que me pôr bem, outra vez. Ok? Espero que tenham gostado desta pequena história.
Pode ser que conheçam, que se é verdade ou não, se há sítios no mundo que já praticam dessa forma, mas eu acho absolutamente inspirador. E acho que é um modelo que devia estar mais instalado. Bem, por hoje eu não vi assim aqui muitas perguntas, reparei numa perguntita ou outra que eu vou responder depois do live. Se tiverem mais alguma pergunta podem colocar, está bem? Não se esqueçam de fazer like e de partilhar também com pessoas que acham que é importante ouvirem isto que estive a falar hoje, ok? No próximo live que vamos fazer vai ser na segunda-feira e vamos falar sobre um tema que eu já dei aqui na Naturena, um workshop mesmo sobre isso, mas houve pessoas que não estiveram e que poderão estar muito interessadas, que é vamos falar sobre o detox. Como é que funciona o detox e por onde é que devemos começar o detox. Obviamente vai ser uma coisa muito mais curtinha do que o workshop que nós fizemos, mas pronto, será esse o tema. Dia 11, segunda-feira, à mesma hora. Portanto, se conhecerem alguém que está sempre a fazer detox, está sempre a fazer dietas, ou que diz, pai, tenho que desintoxicar, tenho que fazer aqui uma limpeza, tenho que fazer um período sem alguma coisa, falem-nos, digam-me para verem. Até seria bom as pessoas verem estes vídeos que já foram feitos, porque começam a perceber um bocadinho o raciocínio por trás de uma abordagem mais natural da saúde, ok? E assim, quando falarmos sobre detox, alguns pontos eu não vou voltar a repetir, mas já percebem a filosofia que está por trás. Ok? Pronto, não vos vou tomar muito mais tempo. Espero que tenham gostado. O vídeo vai ficar disponível aqui no Facebook da Naturena. Obrigado por terem vindo e vemos na segunda-feira. Muito obrigado a todos.